vamos estudar o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Hoje nós temos o capítulo 2º, segunda parte, Espíritos Felizes. O nome do capítulo é Senhorita Emma, uma mulher que desencarnou em acidente causado por fogo e viveu cruéis sofrimentos. Ela se apresentou espontaneamente na Sociedade Espírita de Paris em 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da sua morte. É interessante que na sua evocação ela diz que em meio ao fogo ela sentiu a presença, as vibrações do seu protetor, que lhe acalmou e lhe concedeu uma certa confiança diante do seu desencarne de natureza dolorosa. Mas é o capítulo dos Espíritos Felizes, então ela diz que logo depois deste sofrimento ela viveu uma experiência de contentamento após a sua morte. Então vamos à leitura deste capítulo para que nós tenhamos as informações da experiência da morte e após morte da senhorita Emma. Primeiramente, as considerações iniciais da Sociedade Espírita de Paris, em texto. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Interrompendo a leitura, meus amigos, vamos agora à evocação pela Sociedade Espírita de Paris. Evocação em texto. Eis-me aqui, ainda no cenário do mundo, em que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra, do fogo do inferno. Assim pensava eu na minha fé católica e, se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos e escaldantes? Éreis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e éreis vós outros, espíritos caros e amigos, que vinhas murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri, vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação entre serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de terem sofrido, souberam esperar um pouco. Interrompendo a leitura, meus amigos, a querida senhorita Emma, ela descreve o seu desencarne, a sua morte, e ela noticia para todos nós a presença do seu guia, que lhe deu uma certa confiança no sofrimento, na experiência de dor em que ela viveu. Então voltemos à leitura, já ela fazendo as considerações finais. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma.
como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendito, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passava de expiação, semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuam na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Emma. Então, meus amigos, nós tivemos estes esclarecimentos da senhorita Emma, que ela desencarnou nestas condições, mas esta mensagem da Sociedade Espírita de Paris e a evocação da senhorita Emma é testemunha para todos nós que nós somos assistidos pelos protetores. Diante disso, ficamos com essa boa notícia. Estudamos, meus amigos, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Nome do capítulo, Senhorita Emma. Conforme já relatado, a senhorita Emma, ela desencarnou em função de acidentes causados por fogo. Ela se apresentou espontaneamente à Sociedade Espírita de Paris a 31 de julho de 1863, pouco depois da sua morte. Ela relata também como importante para a nossa formação espiritual que seu guia, seu protetor, estava presente, cuja a auréola branca cercava o espírito dela, concedendo uma certa suavidade no momento da sua morte. Isso tem uma importância, meus amigos, porque nos momentos difíceis, principalmente no nosso desencarne, na morte do corpo físico, o protetor estará presente. Devemos sim confiar nesse guia para que nós tenhamos o desencarne, na medida do possível, o melhor que possamos, porque é o momento em que a oração, a devoção a Deus, a adoração ao Senhor Cristo deve aflorar, acontecer em nós, para que possamos transitar do mundo material, do mundo encarnado, para o mundo espiritual, a pátria espiritual. Com isso, meus amigos, estudamos o livro O Céu e o Inferno, que possamos estudar os temas da vida, lembrando sempre que este capítulo, esta segunda parte, são exemplos dos irmãos que, ao desencarnar, cada um deles tiveram comportamentos diferenciados, e devemos estudar a respeito deste tema, o desencarne e a morte, porque iremos viver esta experiência e já vivemos diversas vezes. Fiquemos na paz, que o Senhor da vida, o Senhor Cristo, possa cuidar dos nossos corações, lembrando sempre que dias melhores chegarão e que possamos, no momento da dificuldade, entender, segundo o Evangelho de São João, que Jesus é o pão da vida e que tem fome tem o pão do Evangelho, o alimento das verdades divinas, sintetizado na Boa Nova. Fique na paz,
Que Jesus nos abençoe.